Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui do Minha Vida em Vinil começando. Toda quinta-feira a gente tem esse encontro gostoso marcado aqui, né? Para falar sobre business, sobre mercado musical, sobre agendas culturais, sobre produção de conteúdo, enfim. Por aqui já passaram muitas pessoas, muitos músicos, muitos jornalistas. E hoje eu tenho a honra de conversar com Sérgio Martins. Sérgio Martins, que tem uma carreira invejável, tem um canal aí na Insaei TV. Ele entrevista muita gente legal. Se você não conhece, depois eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário, na descrição do vídeo, para você ver. É muito legal o programa dele. Eu acho que vale a pena, se você ainda não conhece, conhecer. Eu estou muito feliz hoje de conversar com um dos maiores jornalistas musicais que o Brasil pode reconhecer. Sérgio Martins, bem-vindo ao Minha Vida em Vinil, querido. Bem-vindo. Eu só diria para você que as suas expectativas de vida estão muito baixas, né? Se é uma honra me entrevistar. Em relação a maiores, eu já fui... Essa é uma piada cretina, mas eu sempre faço. Eu já fui maior, mas depois que eu fiz a bariátrica, perdi uns 50 quilos, eu já... E aí, como é que você está? Olá a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o que for. Sérgio, é sempre bom falar de música, né? É uma delícia, né, cara? Música é o que nos une, né? Música é o que move a gente. Sim. Eu sempre falo assim, acho que se o mundo não tivesse música ia ser muito chato. O mundo já anda meio chato, né? Então sem música ficaria muito mais chato. Ah, sim, sim. Sérgio, por todas essas suas andanças que você já teve aí, Sabis, estado de São Paulo e tudo mais, como que você enxerga o mercado brasileiro hoje? Como que você enxerga o panorama da música brasileira hoje? A música brasileira, a gente tem assim, houve uma mudança muito grande, né? Então, uma reviravolta muito grande em todo o mercado e tudo mais, né? Como que você enxerga hoje assim, o pessoal que está consumindo música e o mercado de uma maneira geral? É engraçado porque eu estava conversando isso ontem com uma pessoa de uma plataforma de streaming, né? Eu sempre divido o seguinte, eu acho que existe o Brasil real e o Brasil idealizado em termos de música. O Brasil idealizado em termos de música é o Brasil que eu e você pensamos e sonhamos e ansiamos por conhecer e morar, que é um país... que é o país de Tom Jobim, que é o país de João Gilberto, que é o país de Clara Nunes, que é o país de Elis Regina, que é o país de Chico Pinheiro, que é um grande compositor que surgiu nos últimos tempos, e de vários outros compositores e intérpretes, né? E hoje, esse país com o qual a gente anseia, ele está muito mais no underground, né? Ele não é visível, né? Você precisa ter um ímpeto de Jacques Cousteau, Indiana Jones, para você descobrir e se encantar com ele. O Brasil real, hoje a gente enfrenta, eu não diria uma falência, mas uma mutação das gravadoras. As gravadoras viraram distribuidoras de disco, empresas, né, nas quais muitas vezes elas se associam aos artistas em busca de sobrevivência, né? E, como toda empresa que visa lucro, né, ela apela para o Brasil real. E o que é o Brasil real hoje? É o Brasil com predominância muito forte da música sertaneja, né, que embora tenha caído um pouco no tempo da pandemia, por razões óbvias, né, o sertanejo vive principalmente de show, vai voltar, porque os empresários são fortíssimos, né? Os empresários, eu acho os empresários, assim, são aulas de marketing, são objetos de estudo de marketing de sucesso. De música sertaneja, um pouco piseiro, né, esse forró mais eletrônico, não sei se vai durar tanto, e o funk, ou o que a gente chama de funk pop, que é o que a Anitta faz, a Ludmilla fez, né, ela alterna agora com discos de samba ou de soul, que o DJ Dennis faz muito bem, chegou a cruzar o funk com o sertanejo. Esse é o Brasil real. No Brasil real, a presença desses artistas ela vai se tornar cada vez mais frequente. Os espaços para os músicos que a gente conhece, a gente admira,
eles são muito reduzidos, e vai ser preciso muita abnegação de todos nós para incentivarmos, seja através de comparecimento de shows, seja através de compra de disco, de merchandising, whatever, ou até mesmo mais leis que protejam, né, a propriedade artística dessas pessoas, para que eles sobrevivam. Você acha que isso... Pessimista, né? É isso que o pessoal de casa quer ouvir. A opinião sincera. Você acha que isso aí... Eu diria o Jack Nicholson você lembra? Tinha aquele filme que o Jack Nicholson fala, "You can't handle the truth", né? Can handle the truth. Bem, é isso. Você acha que isso é decorrência aí dessa época que a gente vive, assim, onde uma rede social fez com que as opiniões sejam, assim, muito, muito instantâneas, onde elas mudem a cada momento, né? E aonde também hoje a gente não tem mais o costume... Agora eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser até meio, não sei, chovendo molhado, mas nós que somos old school, a gente gosta de ter a parte física, né? Que hoje é um pouco mais... Cada vez está se ficando mais enxuto. As pessoas estão muito na parte do instantâneo, quero aquilo no momento. Então, muda a opinião, muda-se a música muito instantânea. Você acha que tudo isso é reflexo desse momento que a gente tem vivido? E eu acho que se deve... Daqui para frente, só mais uma... Daqui para frente, você acha que a tendência é ficar mais ágil ainda? Flávio Guimarães, do Blues Etílicos? Isso, ele falou para mim que antigamente a gente, uma semana demorava um mês para passar. Hoje uma semana passa um piscar de olhos. Né? Eu acho que se deve a várias coisas. Em primeiro lugar, a educação, ou melhor, a falta de educação no Brasil. Eu tenho 55 anos, e eu sou de uma época que, entenda-se, né, vivíamos sobre uma ditadura militar. Nós tínhamos aulas de música, éramos obrigados a aprender o hino nacional, o hino da independência, o hino da bandeira, o hino da república, e isso fez com que nós ouvíssemos uns aos outros, né? Eu não sou um músico, mas eu consigo entender quando uma nota está fora de lugar, porque eu já cantei em coro, né? Nós somos de uma época em que o Daí José era sucedido, uma canção do Daí José era sucedido por uma canção da Elis Regina, né? Então, essa falta de educação musical fez com que esse gosto musical, esse gosto mais apurado, fosse diluído. Sim. Né, ao longo dos anos. Eu lembro que, assim, eu fui educado com aquela coleção Disquinho. Sim. Né, que é Canções do Braguinha, né, cantadas por vários grandes intérpretes, e a gente escutava isso. Outra questão também passa-se por uma decisão comercial das gravadoras, que é, a partir dos anos 90, a ascensão do marketing em detrimento do departamento artístico fez com que o que interessa é o artista que vende. O artista que não vende não interessa. O artista cult, o artista que faz catálogo, né, como se dizia na época, não interessa mais. Foram mantidos, obviamente, os medalhões, né, porque ninguém vai mandar um Milton Nascimento, um Caetano Veloso, um Chico Buarque ou um Gilberto Gil embora. Mas aquele artista que pingava, né, fazia aquela venda pingadinha aqui, pingadinha ali, mas 3 anos depois as pessoas voltavam a descobrir ele, não existe mais. Né, e passou-se a investir nos megas vendedores de disco. Outra coisa muito importante, isso me foi dito pelo Manuel, acho que o Manuel, agora eu não lembro não, o Manuel Barimbem, que é o cara que produziu a Tropicália, né? O Manuel, ele tem uma coisa, uma teoria muito legal, que é o seguinte, que a música, ela passou a ser desrespeitada quando ela passou a ser vendida em supermercado.
E eu entendo o que ele quer dizer. Porque antigamente, você comprar, a gente está falando da nossa. Nós não somos velhos, nós somos vintage. Mas antigamente, você comprar um disco era um ritual. Era. Né? Você ia na loja, aí você perguntava para o vendedor qual o melhor lançamento da semana, aí você pedia para passar o disco, aí você via se você gostava ou não. Aí o cara falava assim, pô, você gostou desse? Olha, na próxima semana, se você tiver um dinheirinho, você traz esse. Né? Quando se passou a vender, e aí eu não estou criticando as lojas, todas as lojas, mas quando passou a vender numa loja americana, no Carrefour, é assim, sei lá, filho, vai lá no supermercado, traz 3 litros de leite, 4 pacotes de bolacha, 1 quilo de carne, e se sobrar uma grana, traz um CD do Só Pra Contrariar. Né? Mas, então, a música, que era algo que tinha uma certa pompa, né? Eu lembro que tinha aquela coisa que foi até o Washington Oliveto que criou, né? Disco é cultura, né? Que vinha nos discos, virou o que você compra no troco da compra do mês. Pois é. E aí você passa por essa desvalorização. Fora que eu acho que eu entendo, essa velocidade das informações, essa velocidade que a vida tomou, faz com que as pessoas busquem não vou dizer um alívio, mas busquem na música um conforto rápido e preciso. Né? Você hoje não escuta mais a música como você escutava antigamente. Antigamente você comprava um disco, chamava uns 4, 5 amigos, porque disco era caro pra caramba, também tinha isso. 4 ou 5 amigos, e lá e acabava, dava um veredito, eu acho isso, vamos ouvir essa faixa de novo, vamos ver não sei o quê. Hoje você escuta disco, né? Nem disco você escuta mais, né? Agora é tudo por streaming, indo pro trabalho, tomando banho. Tomando banho, como eu faço, andando. Né? E você vê isso muito nas crianças também. As crianças, elas buscam algo que mexe com o computador, que mexe com as coisas, né? Elas buscam algo mais imediato. É imediatismo. Eu tenho um filho de 22 anos, né? E eu lembro que eu começava a tocar Kiss para ele, tocava Beatles, de vez em quando eu levava para coisa. Então eu consegui, ele ainda é de uma época que sabe, que consegue apreciar a música. Ao mesmo tempo, ele uma vez chegou para mim e falou assim, por que você tem tanto disco? Por que você não coloca tudo num pendrive? Porque a cultura deles é essa. É diferente. E o filho da minha namorada tem 11 anos. E ele não tem, entre aspas, a paciência para sentar e assistir um clipe, ou assistir uma coisa. Tem que ser tudo muito rápido, o clipe tem que ser uma edição muito veloz, a música tem que ter uma batida muito forte, porque você sabe, né, já foram feitas pesquisas que hoje um jovem tem uma atenção menor que de um peixe, né, você sabe disso? Sim. Acho que o peixe olha fixamente para você por uns 8 segundos, o jovem nem tanto. Então, se não tiver algo que impacte ele logo de cara, não vai. Por isso que todas as músicas que a gente vê, existe uma predominância da batida sobre a melodia. Sempre. Eu percebo assim, hoje a música, a produção já não é mais aquela igual era antigamente, né? Você chegar para gravar um álbum, chegar para gravar uma música que seja, um single, né? Hoje você pode fazer tudo em casa, né? Então já em casa. Já tem os presets, né? Tudo pré-produzido e tal. Não é que nem antigamente que você tinha que ficar achando o som e tudo mais, que aí a produção ficava mais bonita, né? E eu acho que hoje até é algo assim que eu estava comentando esses dias atrás com o César de Mercês, né? Onde ele fala que a música ela tem uma frequência diferente do que era antigamente. Então, justamente para isso, para chamar essa atenção, né? Se você não chama essa atenção, e aí acaba que, bom, você já falou desde o começo aí, a gente tem artistas que vão continuar, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, enfim, né? Mas você é familiarizado. Desculpa te cortar, mas você é familiarizado com o termo Loud Wars? Não me O termo recordo. Loud Wars é usado pelos técnicos de som. O que quer dizer o termo Loud Wars? É que para você escutar a música no fone, nos iPods, a mixagem ela tem que ser mais aguda. Eu não sei exatamente se é a mixagem, mas a música ela tem que ser mais aguda.
Sim, para você escutar bem. mais médio. Então os discos são cada vez mais agudos, estão sendo cada vez mais jogados para o agudo. Sim. O ruim dessa decisão é que assim, ninguém aguenta escutar esse agudo por mais de 45 minutos. E é isso. Eu entendo o que o César Messias quer dizer. Claro. Outra coisa também, né? Antigamente você tinha produtores. Você pode até contestar o trabalho de um ou outro produtor, mas era um produtor. O cara entrava no estúdio, ele tinha um arranjador, ele tinha uma banda, né? E aí fazia. O Azimuth, por exemplo, era a banda que tocava nos estúdios da Polygram, da Philips, né? Philips/Polygram. Toda terça-feira, todo dia os caras estavam lá. Então, se fosse o Edaí José, o Raul Seixas ou a Elis Regina, o Azimuth estava lá. Você tinha nos estúdios uma orquestra. Toda segunda ou terça-feira, uma mini orquestra composta por músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira, né, estamos falando do Rio, estavam lá dando expediente. Quer tivesse artista para gravar ou não. Sim. Hoje o que existe? Hoje o produtor é um beatmaker. E eu não estou dando uma de Ed Mota, eu não estou desfazendo o trabalho desses caras, mas ele é um cara especialista em criar batida. Então você pega o Papatinho, que é um menino muito criativo, o Papatinho está sempre com aquele aparelhinho dele, testando batida nova. Você pega um cara como o Gork, que faz a Pablo Vittar, faz a Urias, que tem um grande conhecimento musical, mas o Gork é um cara de batidas e ritmos e timbres. Então isso muda muito, né? Mas você está atendendo o gosto de uma população. Hoje é aquilo que nós comentamos, né? A gente teve um tempo áureo, mas tá tudo muito no underground, né? E mesmo assim, eu acho que a música brasileira, tanto estando no underground, independente se ela é rock, se ela é pop, se ela é MPB, se ela é uma mistura desses gêneros que a gente mais curte, assim, tem muita coisa boa a ser descoberta ainda, né? O que falta, talvez, é ter mais gente para divulgar esse trabalho, né? A rede social veio aí para dar uma ajuda, mas o pessoal muitas pessoas acabam passando batido, não descobrindo e tal, né? Porque talvez foge um pouco do seu radar, né? Sim. Não, acho que a rede social, eu acho que assim, eu diria, você está falando de divulgação, né? Eu lembro do São João Batista, né, que falou só a voz que clama no deserto, né? Eu acho que no fundo nós somos isso, né? Nós somos minis João Batistas, assim, ou Joões Batistas, as vozes que clamam no deserto, né? Eu acho que as redes sociais são interessantes no sentido de fidelização. Se você analisar algumas carreiras recentes, por exemplo, carreiras de artistas de qualidade, né? Tipo o Thiago York, o 5 a Seco, o Super Combo, né? Você vê que são artistas que trabalharam nas redes sociais no esquema de fidelização de seus fãs. Eles construíram aquela base de fãs nas redes sociais, e são pequenos fenômenos, né? O Super Combo, embora não frequente as páginas de jornais e apareça em programas de televisão, é uma banda cujos shows estão sempre lotados, né? Quer dizer, levando em consideração que estamos voltando a uma pandemia, né? Os shows recentes agora, o 5 a Seco, os shows estão lotados. Eu só acho que, assim, as redes sociais, às vezes, elas podem ser muito, para usar um termo em inglês, tricky, né? Muito enganosas, porque eu conheço esse termo, né? Porque tem o artista viciado em like de Facebook. O fato de você ter 5 mil, 10 mil likes no Facebook, não quer dizer que 5 mil pessoas vão aparecer no teu show. Existem 5 mil pessoas que estavam passando ali pelo Facebook e fez assim, paf, dei like, né? Que nem no Instagram. No Instagram, às vezes, você está passando um negócio, dei like, tal, não sei o quê. E aí isso é muito complicado, né? Porque cria-se uma falsa cena, cria-se uma falsa expectativa, ou uma falsa uma realidade ainda mais paralela da qual a gente está vivendo. É verdade. Você estava falando de artistas, tem uma vez que teve uma reunião de empresários, né? E o cara falando assim, eu não acredito, eu levei o fulano de tal para Campinas, pô, não tinha 100 pessoas na plateia.
Aí esse empresário amigo meu que estava nessa reunião falou assim, porra, eu me animo de ter 100 pessoas que gostaram. O que é isso, né? Porque eu acho que tem essa diferença, assim. Mas eu acho que as redes sociais, as carreiras do Thiago Ioca, a própria Ana Vitória, né, para ficar num fenômeno assim, foram carreiras que foram sendo cunhadas através das redes sociais. Agora, também com uma fidelização e com o poder de entrega desses artistas, né? Eu acho que vale muito a pena observar isso. Quem fez muito isso no começo e quando começou eu achava, meu Deus, como que consegue tanto assim, né? Depois daí, claro, chegou a entrar na MTV, daí quando entrou na extinta MTV naquela época ainda, quando era boa, né? Foi um fenômeno, explodiu. E rádios que curtiam foi a Fresno, né? A Fresno começou um trabalho lá em Porto Alegre que quando eles começavam a divulgar as coisas pela rede social, era um fenômeno, chegava nas escolas, meu Deus, Fresno. Sim, a Fresno fez isso muito bem. E não só fez muito bem, mas a Fresno... Pô, desculpa. Eu digo, eles conseguiram se aproveitar muito bem disso, né? Foram meio pioneiros nesse sentido aí, né? Não, eles se aproveitaram muito bem disso e também você vê uma evolução ali na Fresno, né? O Lucas Silveira, que é o vocalista, e o Esteban Tavares, né? Que foi integrante da Fresno por um tempo. Já entrevistei os dois e você percebe que são estudiosos de música e cultura pop, né? Eles estudam música pop, né? O Lucas mesmo me deu uma entrevista no ano passado e estava falando justamente sobre essa volta do rock, né? Esse pop rock, né? Ou esse punk pop que era promovido pela Avril Lavigne, né? Que ele estava percebendo uma volta nisso aí. Ou seja, ele é um cara que ele está muito, muito ligado no que está acontecendo à volta dele. E ele foi absorvendo referências e influências. E eu acho isso muito, muito legal, assim. Tem artistas também que a gente vê que foram fenômenos do YouTube, né? A Isa, o João, a Mariana Nolasco, essa Agnes Nunes, né? Que é uma boa cantora de rhythm and blues. Eu acho que, assim, agora, se não tiver talento, não vai passar do pequeno fenômeno da internet que fugaz, né? E é instantâneo, é aquilo que a gente falou. Vai passar e acabou. Já vem outro, e aí depois vem outro, e aí vai. Porque normalmente são mirados público adolescente. O público adolescente é extremamente volúvel. Sim. Extremamente volúvel. Tem uma história muito engraçada que, assim, agora ela tá grande e tal. Um amigo meu tinha uma filha adolescente e ela implorou para que ele comprasse um ingresso para o show da Hilary Duff. Hilary Duff, né, na verdade. Aí comprou o ingresso, e o show foi cancelado. A menina, assim, parecia que tinha perdido um parente próximo, chorava, se esperneava, falava que a vida dela tinha acabado, tal, não sei o quê. 2 anos depois, o tal show que tinha sido cancelado foi remarcado. E esse meu amigo chegou para a filha e falou assim, pô, filha, que legal, pô, olha aí, finalmente a Hilary Duff vai vir, tal, não sei o que, a gente ainda tem aquele ingresso, tal, não sei o que. Aí a menina falou assim, não, que Hilary Duff, eu não quero mais ver isso aí, essa menina tá por fora. Pronto. É isso. Tem um livro muito bom, não estava falando de mercado, tem um livro muito bom chamado Dirty Secrets of the Record Business, né? Pequenos segredinhos da indústria, né, da indústria de discos, feitos por um grande jornalista chamado Hank Bordowitz. E ele fala exatamente isso, né, que nos Estados Unidos, o grande erro do mercado americano foi ter apostado essencialmente no público adolescente, por causa dessa acho que é volatilidade é o termo certo, mas por causa do fato do adolescente ser muito volúvel. É isso, um dia essa pessoa morre pelo Backstreet Boys, outro dia ela tem vergonha para dizer que estava no show. Pois é, acontece muito, né? Muito. Pois é. Como eu disse, é a velocidade da informação, né? Sim. A gente não tem muito o que fugir, temos que nos adequar, né?
Não podemos Sim. deixar passar também. Temos que, como eu disse, saber aproveitar as coisas boas e as coisas ruins deixa passar, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta que é: você é jornalista musical. Em que momento, assim, Sim. você percebeu que você ia virar jornalista musical? Isso foi uma coisa natural? Ou, sei lá, sou um músico frustrado, sei, vou jogar aqui ao ar. Eu sou um músico frustrado, toco mal e vou virar o jornalista. Tá bom, eu tentei tocar contrabaixo, eu tentei tocar baixo, eu tentei tocar piano por causa do Elton John. Eu ainda pretendo tocar piano só para tocar o primeiro movimento da Sonata Moonlight do Beethoven e Easy dos Commodores. E cheguei a cantar em bandas adolescentes, né? Amigos que formam uma banda e tal. Mas eu sempre gostei muito mais de escrever, de analisar, do que propriamente interpretar. Eu acho que tem 3 momentos cruciais aí. O primeiro, como eu falei, eu venho de uma família que sempre escutou muita música. Minha mãe, que Deus a tenha, ela era muito fã de Roberto Carlos, de Clara Nunes, a gente escutava muito. Meu pai trabalhava numa loja de eletrodomésticos e fazia coletâneas de fita para casa. E aí, quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, eu assisti os Reis do Iê, 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 dos Beatles. Passou na antiga TV Tupi. Isso ninguém nunca mais ouviu falar na TV Tupi. E aquilo foi um impacto muito grande para mim. Não sei se você lembra aquela cena inicial deles sendo perseguidos na estação de trem, o Paul McCartney com barba postiça. Eu tenho esse DVD aqui guardado comigo, olha aqui. Eu tenho também, deve ter em algum lugar. Esse quadrinho aqui me entrega. Aqui, ó. Eu chorei, eu fui na... A parte aqui é só Beatles, ó. É mesmo? Eu chorei, quando eu fui na estação, eu chorei copiosamente, assim. Então você tem isso. Então, a partir desse momento, a música ela passou a ter um outro significado para mim do que propriamente o que a minha mãe gostava ou o que eu cantava na escola. E eu sempre, como eu te falei, sempre gostei de escrever. E eu ia prestar para letras na USP. Estamos falando de 1986. Eu sou de Santos. Santos é uma cidade litorânea que fica a 65, 70 quilômetros de distância de São Paulo. E aí eu estava na rodoviária e eu comprei a antiga revista Bis. Era uma revista que tinha Sofias na capa. E aí eu pensei, falei, poxa, eu gosto de escrever e eu gosto de música, eu acho que o meu caminho é esse. No ano seguinte, eu passei na Casper Libero, né, em 1987, vim morar em São Paulo, e sempre quis trabalhar mais efetivamente com música, mas quem presta jornalismo, você não sai lá sabendo que você vai trabalhar com música ou vai trabalhar no departamento de polícia. Só que aí veio surgiu um anjo da guarda na minha vida chamado Leão Serva. O Notícias Populares, que era um jornal bem popularzão, é um marco na história da imprensa brasileira, estava recrutando jovens para escrever no jornal. Eles queriam mudar a linguagem do jornal. E aí o Leão Serva me chamou e falou, eu quero que você faça uma coluna de rap. Eu falei, olha, eu conheço um pouco. Ele falou, não quero saber. Se você quer trabalhar aqui, eu quero que você faça uma coluna de rap. Eu falei, então tá, quantos dias você me dá para eu te entregar essa coluna? Isso foi numa segunda-feira, ele me chamou. Aí ele falou, você tem 3 dias para fazer isso. Eu falei, ok. Na quinta-feira, eu entreguei a coluna. No domingo, essa coluna ela foi publicada. Aí na segunda-feira seguinte, o Leão Serra me ligou e falou assim, você começa amanhã. Olha só, que legal. Cara. Então, eu fui, desde o começo, eu fui encaminhado para trabalhar com música. Eu dei essa, entre aspas, sorte. Mas como a gente está falando, eu acho que assim, tudo na vida é uma combinação de sorte e talento. O fato de você estar preparado para aquilo. Né? Então foi o que aconteceu comigo. Que legal, cara. E você chegou a trabalhar na Bis, chegou a trabalhar... Você ainda escreve para algum, assim, veículo grande, importante, ou hoje você é meio... Não sei, a Carta Capital é importante?
Então, eu não vai gostar, que vai falar um monte de coisa. Para mim, não. É muito importante louco, né? você escrever sobre a jornalista, cara. Bom, obrigado. Eu assim, para mim, você estava falando, a Bis foi um sonho, né? A Bis foi um sonho para mim, porque, como eu falei, eu virei jornalista musical, depois eu leio uma Bis, eu falei, pô, meu sonho era trabalhar na Bis. E depois quando eu trabalhei, eu entrei na Bis em dezembro de 93. E quando eu achei que na Bis eu já tinha feito tudo, surgiu o convite para trabalhar na época, onde eu fiquei 4 meses, e depois surgiu o convite de trabalhar na Veja. É engraçado, porque uma vez eu fui jantar com uma chefe de imprensa, acho que da Sony Music, ela falou, poxa, você sempre quis trabalhar na Veja? Eu falei, não, sempre quis trabalhar na Bis. Mas eu acho que a Veja era um desafio maior. Quando eu saí da Veja, em fevereiro de 2020, eu pensei que, falei, olha, é necessário se adaptar aos novos tempos, é necessário se adaptar para ser mais à nova ordem mundial. Então, eu comecei fazendo lives no meu Instagram, né, porque estávamos ainda na ascensão da pandemia, né, e posteriormente vieram convites. Eu passei a colaborar com uma revista que é mais para CEOs executivos, chamada Etc. Eu colaboro, ela é trimestral, né? Todo trimestre tem uma matéria minha, e eu já fiz 3 capas lá, que foi o Nelson Mota, Pablo Vittar e o Ney Mato Grosso. Eu colaboro com a GQ. Posteriormente, eu fui chamado para escrever sobre música no Brasil Journal, que é um jornal de economia, mas tem uma seção de cultura todos os finais de semana. E no final do ano passado, acho que em julho ou agosto, a Ana Paula Souza me chamou para ser o crítico de música, ou colaborador de música da Carta Capital. Então, todo mês, pelo menos, tem 2 artigos, tem 2 artigos meus lá. Aí, outras coisas, né? Eu participo do Splash, do UOL, a gente tem que se virar. Hoje em dia, como a gente estava conversando, a gente vive novos tempos. Aquela visão do crítico, é o que eu sempre falo nas palestras que eu dou. Antigamente, quando eu comecei em jornalismo, você tinha as editorias de cultura eram super infladas, aí você tinha o crítico de MPB, o crítico de jazz, o crítico de música clássica, o crítico de rock clássico, o crítico de rock alternativo, e você tinha um repórter que fazia, entre outras coisas, música. Hoje em dia, você tem um cara só para fazer tudo. O cara, tanto que, é o que eu brinco no meu Instagram, né, se você ler, que eu vou de Pablo a Beethoven e Slayer a Regina por causa disso. E determinados gêneros, não tem mais. Eu estou fazendo um trabalho de uma consultoria para a Azul Music, que é uma gravadora especializada, é uma gravadora independente muito boa, especializada em música clássica e ambient, né? Aí você liga para os jornais, assim, né? Eu falo assim, por que está escrevendo sobre música clássica? Aí o cara fala, música clássica? Dá risada. Então é isso, né? Então a gente tem que se adaptar. E a Carta Capital é legal, porque ela aproveita o que é o melhor de mim, que é o que eu acho, que é a reportagem. Sim, legal. Você acha que você tocou no assunto, 2020, quando você saiu fevereiro de 2020, você falou, sair da Veja. Estava no começo da pandemia. A pandemia, ela não precisa nem falar, né? Ela deu uma rasteira muito grande em todos, né? Sim. Você acha que nesse momento de pandemia, nesses tempos, que você a gente teve que ficar mais preso dentro de casa e tal, foi um dos momentos que você se sentiu mais criativo por estar mais presente? Aí, como se disse, eu tive que me virar como pude, aí começou a fazer as lives na internet. Foi aí também, nesse momento, que surgiu o Insight TV e tudo mais? Foi tudo dentro da pandemia? Assim, eu, na verdade, as lives, elas surgiram para eu não enlouquecer. Porque, não, dá para falar isso numa boa. Eu saí da Veja, a minha, então, esposa pediu o divórcio, e veio o lockdown. Então, eu estava desempregado, né, trancado com uma pessoa que queria se separar de mim.
Foda, né? E aí uma grande amiga minha, chamada Renata Megali, falou, poxa, você conhece tanta gente, por que você não faz live no Instagram? Eu falei, live no Instagram? O que é isso? Não sabia nada, não sabia nada. Ela falou, olha, não, hoje em dia você faz live, tá? Tanto que até um menino, meu Deus, ele tem um site chamado Blues Rock, eu acho, que foi a primeira entrevista que eu dei no Blues Rock. Aí eu pedi, falei assim, cara, você me entrevistou, como é que eu faço entrevista? Aí ele me ensinou, e os primeiros entrevistados foi a Skatolov, que é do Léo Ramos, do Super Combo, e a Isa Salles, que é a esposa dele, uma ótima cantora. E eu comecei a fazer. Eu não sei se a gente ficou mais criativo. Eu só acho que cada um achou a sua maneira de não enlouquecer. Essa é a verdade. Cada um encontrou a sua maneira de não enlouquecer e, lógico, um modo de subsistência, de sobrevivimento. Para mim, foram as lives. As lives, elas não me deram retorno financeiro. Essa live não deu retorno financeiro nenhum. Tanto que uma vez eu fui fazer aquele negócio de selo, acho que eu recebi 1 ou 2 selos, se tanto. Mas elas foram vitais no meu período de redescoberta, né, porque ali eu descobri, assim, uma coisa meio bobinha, assim, mas quem é que estava do meu lado ou não. Eu ouvi de caras assim como, poxa, o Henrique Portugal do Skank, o PJ do Jota Quest, o Samuel Rosa do Skank, o Paulo Lima, presidente da Universal, falando assim, tamo junto, se você tiver na Gazeta de Paranapiacaba e quiser uma entrevista comigo, você faz. Então ele foi muito bom para você estreitar laços, para você ter a tua real dimensão do quanto as pessoas te respeitam, né, porque você não tem mais um grande veículo nas suas costas, né. Eu não era mais o Sérgio Martins da Veja, né? Eu sempre brincava isso, que quando você entra numa empresa, você ganha o sobrenome da empresa. Eu era o Sérgio Martins. E nesse ponto, eu descobri que havia pessoas que respeitavam muito o Sérgio Martins e continuaram. Estou parecendo um jogador de futebol, né, falando em terceira pessoa. E me respeitavam e estavam fechados comigo. Então, para mim, todo esse período, embora financeiramente ele tenha sido muito, muito complicado, ainda ele foi um período muito de redescoberta e, para usar uma palavra que a minha namorada adora, de ressignificação. Então, falei, bom, como é que estamos? A imprensa normal, os veículos de imprensa normal, eu acho que não dá mais. Aquele sonho que a gente tinha da CLT, né, de você trabalhar, bater o cartãozinho de ponto, ganhar o vale-refeição, o vale-transporte e o convênio médico, isso não existe mais. Então é necessário nós encontrarmos outras maneiras. E o Conversa de Música nasceu disso. Foi uma entrevista que eu fiz com a Bia Ambrogi, que é a proprietária da plataforma de streaming da Insider TV, e ela falou, poxa, vamos fazer um programa de música. E aí eu entrevistei ela no final de 2020. Aí ficou aquela, vamos fazer? Vamos fazer. Até o dia que eu cheguei para ela e falei assim, eu tenho o Max Cavaleira, quarta-feira, dia tal. Vamos fazer esse programa? Vamos estrear com o Max? Ela falou, vamos estrear com o Max. E desde então a gente tem construído um belíssimo portfólio. Ontem entrou no ar a entrevista com o Vitor Martins, semana que vem tem o Xamã, na outra semana eu vou entrevistar o Peter Guralnick, que é o maior biógrafo do Elvis, e por aí vai. E me preparou para essa nova tecnologia. Assim, eu não sou um youtuber, nunca fui, mas hoje eu sei muito bem falar em frente a uma câmera, eu sei encarar essa coisa do desafio de você estar fazendo um programa ao vivo. O Splash do UOL o Zeca falando, mas e aí? Você, mas não sei o quê. É difícil, cara. Eu começo até mais a respeitar esse pessoal que faz programa ao vivo. Né? Antigamente, você do outro lado fala, tá vendo? O cara nem sabe o nome do fácil, né? Olha aí, o cara se engasgou. Tá. Cara, é difícil pra caramba. Sim, com certeza. Eu compactuo disso que você fala, porque também tive... Acho que todo mundo teve esse momento, assim, de não querer enlouquecer, né?
E eu, para ajudar ainda no começo da pandemia, eu fui premiado. Como você pegou o Covid? Peguei o Covid. O Covid, para mim, foi engraçado, Sérgio, pelo seguinte: todo mundo que teve a parte mais grave atacava a parte respiratória, né? Sei. Eu ficava internado e tal. Eu não sei por que cargas d'água, eu acho que essa foi minha segunda chance. Eu costumo dizer que essa foi minha segunda chance. Não atacou nenhum órgão respiratório, mas ela atacou meu sistema muscular, meu sistema nervoso. Eu acho que eu devia ter algum problema na coluna ou ali naquela região. Eu até hoje, nós estamos em 2022, eu peguei o Covid em junho de 2020, tá? Finalzinho de junho de 2020. Eu ainda sinto dificuldades para caminhar, eu ainda sinto dificuldades para fazer determinados movimentos, né, mais rápido. Eu perdi aquela explosão que eu tinha de reflexo e tudo, eu sou um cara mais lento hoje. Eu tenho muitas câimbras, enfim, cara, para mim foi bem... mesmo? Foi bem ruim. Mas... Então, eu acho que eu tive Covid. Eu não sei precisar. Logo no começo, porque no início de março eu fui jantar com uma amiga minha, e ela estava, entre aspas, gripada, porque o pai dela estava gripado. E depois descobriu-se o seguinte, que uma pessoa tinha ido na firma que o pai dela trabalhava, tinha vindo da China, né? E não precisa ser um gênio para saber qual a consequência disso, e todas as pessoas daquela reunião foram infectadas com Covid. Só que eu senti uma dorzinha de garganta, né? Eu não sou que nem certas pessoas que falam que é uma gripezinha. Eu ia falar, é só uma gripezinha. Mas eu tive um senhor desconforto na garganta, mas eu nunca soube. Eu me considero um sujeito, assim, abençoado, porque eu não peguei. Sim. Eu já tive várias suspeitas, assim, não peguei. Consequentemente, não passei para ninguém, né? Porque bom, né, cara? A minha namorada tem um filho de 11 anos, tem pais idosos e tal, e se eu pegasse e, pelo amor de Deus, eu passasse para ela, ia ser um caos, né? Imagina. Mas foi Mas bem... é louco, né? Foi bem complicado, assim, mas enfim, nesse momento, como você falou, a gente teve que se ocupar de alguma coisa, né? Então foi nesse momento aí, eu já tinha vontade de criar um canal, até porque eu já havia trabalhado no começo dos anos 2000 em uma rádio, né? Eu tinha um programa chamado Aumenta que saía rock and roll. Ele ia ao ar todos os sábados. Pô, belo nome. E até hoje o pessoal que eu via naquela época o programa fala, por que você não volta? Você não volta? Mas eu não queria voltar a trabalhar com rádio, pelo fato de uma série de fatores. E aí eu via todo mundo indo para o YouTube, eu comecei a pesquisar YouTube, eu fiquei planejando isso aí durante um tempo, né? E hoje a gente está aqui. E quem ia dizer que em pleno dia 12 de maio a gente já está batendo um papo sobre isso, né? É louco, né? A tecnologia aí aproximou a gente e tal, né? Ela distanciou em muitos sentidos, como a gente falou no começo. Sim. Mas ela também aproxima, né? Eu acho que isso que é o legal, cara. E... uma coisa que eu acho que foi importante nesse tempo de Covid, e foi muito pontual, as pessoas se abriram mais. As pessoas ficaram mais... abriram as suas defesas, digamos assim. Então, você entrevistava, muito artista que você entrevistava, e era sempre aquelas entrevistas pro forma, né, o meu disco mais maduro, não sei o quê, eles começaram a sentir a brevidade da vida e começaram a expor mais, assim, não que né, não estou falando desse jornalismo Sônia Abrão, assim, né, que a gente quisesse saber em descrições, mas eu acho que foi importante para que as pessoas se tornassem até um pouco mais humanas, né, então os artistas saíram um pouco dessa bolha, dessa aula de superproteção, né, para
para falar mais, para expor mais, né? Porque ninguém sabia se ia estar vivo no dia seguinte, né? Sim. Eu mesmo, assim, daqui a pouco tá virando a minha terapia, né? Mas o problema da Covid, para mim, ele vai além da Covid em si, né? Ele vai além da maneira que ele atrapalhou a vida das pessoas, né? Os efeitos da Covid foram muito mais devastadores que os efeitos clínicos, né, de quem pegou. Eu, no ano passado, eu perdi minha mãe e minha tia no espaço de 5 dias. Minha mãe, nenhuma das duas foi Covid, mas a minha mãe sofria de depressão. Então, o fato dela, sem possibilidade de sair, sem possibilidade de conversar com as amigas, sem possibilidade de ir aos shows de música sertaneja que ela tanto adorava, com certeza contribuiu para sair. A minha tia foi câncer, né? Mas o sonho da minha tia era fazer uma festa. Ela tinha acabado de fazer 80 anos, fazer uma festa e tal. E essa impossibilidade de reunir a família, de confraternizar, com certeza foi fundamental para que ela, né, para que isso afetasse, né, a vida dela. E é louco, né? É muito louco. Sem dúvida nenhuma que foi bem isso. Mas, enfim, a gente está aí hoje falando sobre busca, sobre mercado. Sobre vida. Sobre vida. É isso aí mesmo. Aqui é o Minha Vida em Vinil, é assim mesmo. E uma coisa que me chama muita atenção, e esse é o teu cenário, e vários vídeos que eu já assisti lá no Insight TV, eu vou repetir, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você acompanhar, porque tem muita entrevista legal do Sérgio. Obrigado. Se você quiser começar um podcast, ou como eu costumo dizer, um videocast, né? Podcast você ouve, videocast você ouve e vê. Um videocast, um programa de entrevistas, enfim, assista porque é uma aula, é uma simpatia esse menino. E aí eu olho para trás do teu cenário, eu vejo ali duas estantes repletas de CD e livros. Você é um colecionador, assim? Os vinis estão no chão. Né? Cara, eu já fui um colecionador. Mas acho que o colecionador é que nem alcoólatra, não vai ser sempre colecionador. Mas ultimamente, assim, por motivos óbvios, né, as minhas aquisições elas se tornaram mais esporádicas. Por conta, né, de tudo. Eu parei também por conta de motivos. Eu assinava a Noise, né? Veio agora o vinil da Marina Sena, veio o Hermeto Pascoal, peguei o Cor de Rosa e Carvão da Marisa Monte, e eu me permiti fazer 2 extravagâncias nos últimos tempos, que foi uma caixa de vinis do Aceton Rage, aqui, ó. Esse aqui, né? O Aceton Rage é uma banda de funk inglesa, da década de 80, assim, e tem um baixista que, embora não seja um baixista funkeado, assim, ele tem uns grooves muito bons, deixa eu ver se tá com a mão. Vai lá. O cara tá dando uma entrevista com a camisa de Sepultura, por aí. Do Max e do Igor. Olha aí. Isso aqui, que é uma caixa do Sabotagem. Esses boxes aí são maravilhosos, cara. Que é o meu disco predileto deles, né? Ah, é? Legal. Quando eu tava colecionando, quando eu era moleque, assim, e bota aí 40 anos atrás, eu fazia muito rolo, né, de disco e tal. Fazia muito rolo de disco, não tinha dinheiro, então você comprava algumas coisas, escutava até furar e fazia. E quando eu me interessei pelo Black Sabbath, o Sabotagem estava fora de catálogo. Eu acho um disco espetacular, Megalomania, cara, sensacional. Sim, aí eu achei achei a irmã de um amigo meu que tinha, né, esse Sabotagem, e aí troquei por um vinil da Gal, alguma coisa assim. São coisas que acontecem, porque tem muita gente que se desfez das coleções de disco de vinil e trocou por CDs, né? Isso muita gente. Eu fui uma dessas pessoas. E é impressionante, o pessoal fala assim, cara, se arrependimento matasse, eu acho que eu morrido umas 3 vezes.
Cara, eu tinha quando, porque a EMI lançou em vinil, né, ou relançou umas edições dos Beatles no final dos anos, no começo dos anos 90, todas remasterizadas, né, todas retrabalhadas pelo George Martin. Sim. Eu troquei, né, eu tinha uma edição do Juju, da Susan the Benches, e dentro dessa edição tinha um autógrafo do John McGeoch, que era o guitarrista. Sumiu, a minha esposa, minha ex-esposa, né? Coloca. Foi, trocou, sei lá, doou, não sei o que era. E lá se foi o autógrafo. Então, todo mundo comenta isso. O próprio Regis Tadeu, né, que é meu amigo pessoal, fala muito disso, né, de todo mundo falando, não, mas, pô, o vinil, o CD, você não escuta a música sem estalo, né, aquelas coisas todas. Ferrou, né? Eu prefiro o vinil. Você tocou no assunto Black Sabbath, só queria fazer um adendo que eu participo de um grupo aí, de um rapaz que ele faz muita venda, assim, de discos, principalmente, né? Volte e meia, quando me interessa por alguma coisa que tá com preço em conta, assim, eu acabo comprando. E ele fez um sorteio. Esse disco aqui, ó. Do Never Say Die. Eu gosto muito desse disco. E aí, R$10. R$10. Comprar um número pra te ajudar. Você tá brincando. Tá aí, ganhei. É o último disco com Ozzy, né? É o último disco com Ozzy, Antes tem umas coisas meio de jazz. Tem uma canção chamada Breakout, que tem até saxofone, né? É demais esse disco aqui, né, cara? É um disco, assim, meio ligado da discografia, o pessoal não curte muito. Eu sou apaixonado por esse play aí, é demais, cara. Tem uma canção chamada Hard Road, né? Demais, muito bonito, muito legal. Que o clipe passava no som pop, assim, né? Então, olha que legal, né? Então, mas eu gosto daquela... Putz, tem várias músicas, né? Junior's Eyes. Que nasceu, na verdade, era uma demo, né? Retrabalhada com o Dave Walker, né? Que substituiu temporariamente o Ozzy. Eu adoro Johnny Blaze, né? Com aquele teclado. Eu acho um belo disco. O Black Sabbath, assim, o único que eu gosto menos, assim, é o Technical Ecstasy. É mesmo? Ali eu tenho uma música que eu adoro, que é It's Alright, que é cantada. It's Alright, que é o Bill Ward que canta. Tem aquela... Rock and Roll Doctor eu acho chatinha. Mas eu gosto muito da Backstreet Kids. Se você escutar Backstreet Kids, é muito próximo do que o Ozzy fez na carreira solo, assim, que era um pouquinho mais pesado, né? Aliás, um dia desse eu assisti o documentário do Randy Rhoads, né? Puta, que sensacional. Saiu agora, né? Passou passou na televisão agora. Perdão, na televisão dos Estados Unidos, lógico, recentemente. Que guitarrista fantástico, né? Ele é foda, posso falar, ele é foda. Foda. Eu gosto muito dele, cara, mas da carreira do Ozzy, eu vou te confessar uma coisa, cara. Eu gosto mais aquele que gravou junto com o Badlands, como é que é o nome dele? O Jake Lee, é o meu predileto também. Eu sou fissurado nessa fase dele. Eu sou assim, eu te falo assim, eu boto, o Randy Rhoads pra mim é que nem Jimi Hendrix, assim. Qual é o melhor guitarrista? Não, então vamos fazer o seguinte, você tira o Jimi Hendrix e bota o resto. Sim. E o Randy Rhoads pra mim é isso, assim. Qual é o melhor guitarrista do Ozzy? Tirando o Randy Rhoads, porque o Randy Rhoads foi o cara que definiu o som do Ozzy, né? É o cara que... Gênero e número grau. E depois vieram os outros que, mais ou menos. Eu acho o pior pra mim é o Brad Gillis. Não curto também. Não gosto daquela guitarra cheia de efeito dele. E o Jake Lee eu acho fabuloso, cara. Fabuloso. É louco, né? Porque a primeira vez que eu ouvi o Jake Lee foi numa fita pirata daquele US Festival, de 1983. Eu tenho isso. E ainda não tinha imagens dele tocando. Então você escutava e falava assim, cara, isso não é possível, isso é uma gravação do Randy Rhoads. E não é. O Randy Rhoads está tocando um pouco diferente. Eu acho ele criativo, ele é um guitarrista muito criativo, tem solos fabulosos, assim, tem uma canção chamada Journey to the Center of Eternity, que acho que abriu o lado B, do Bark at the Moon,
Né? Puta, tem um só... Ele vai fazendo, ele é muito bom. O Zakk Wylde eu acho muito... Eu gosto, acho um bom guitarrista, mas é muito presepeiro pro meu gosto. Assim. Muito show-off, né? Como dizem. Tem uma galera idolatra muito ele, assim, eu já... Cara, não sei lá. Sei lá. A minha opinião é que só é igual a tua. Eu acho ele bom, assim, mas ele é bom, sabe? Mas ele é meio eu gostei né, eu acho não, é aquela coisa, muita, os americanos têm um termo, né, para os jazzistas, né, jive, né, muito papo, né, muito papo. O Zakk Wylde para mim é isso, muito jive, assim, toca tal, mas não é esse cara todo, não. Eu acho, enfim, tem vários fatores, mas enfim. Fora que dizem que ele é um cara muito, muito complicado, né? É difícil de lidar, né? No livro do Paulo Barón, o Paulo conta uma experiência muito ruim, né? Com o Zakk Wylde, né? Que veio com o Black Label Society. Que é uma bela banda, inclusive, um showzaço. Você prefere... Agora, acho até que você respondeu, mas eu quero que você seja mais incisivo. Você prefere o CD ou você prefere o vinil? Você prefere o vinil, se for o vinil, você prefere vinis, prensagens originais e tudo mais? Ou essas reprensagens de 180 gramas aí que têm sido relançadas? Eu não faço essa questão por prensagem original, não. É mesmo? Tem essa questão, né, essa busca pelo som e tal, não sei o quê. Eu prefiro um vinil que toque, até mesmo porque eu ainda preciso comprar uma vitrola mais adequada, assim. Eu tenho uma vitrola moderna, que não é agulha, né, aquela coisa de laser e tal, então certos discos, quando eu vou escutar, não acontece. O Tutti Frutti, por exemplo, que eu tenho, que é o Você Sabe Qual é o Melhor Remédio, né, que é o único disco do Tutti Frutti sem a Rita Lee nos vocais, é o Simbas, não toca, né. Então, eu prefiro um disco que toque. O CD, o CD, para mim, eu gosto de CD por uma questão de praticidade. Apesar que, assim, se você for falar com qualquer técnico de som bom, o Carlos Freitas, por exemplo, que mixa Marisa Monte e tal, ele fala que o som do CD é melhor do que o som do vinil. O CD bem remasterizado e tal, não sei o que. Eu gosto dos dois. O que eu sinto falta do vinil é uma coisa que eu sempre falo, né? Porque a minha geração, ela tratava um vinil, como é que eu brinco, como os adolescentes que pegavam a Playboy pela primeira vez, né? As pessoas de hoje não sabem qual era o significado, né, de você pegar uma Playboy nas mãos, né? Eu tinha uma da Zaira Zambelli, bonito, que é aquela coisa, você via, né, você decorava, tinha um bom gosto nas fotos. Então, se a gente comprava aqueles discos do Yes, né, eu tinha o Yes Shows, que é uma capa tripla, desenho do Roger Dean, tudo muito bem feito, tudo muito, sabe, tudo muito temático. Eu lembro do Fish Out of Water, do Chris Squire, eu sou um grande fã do Yes, né, que também era uma capa toda bem feitinha. Qual outro disco que tem uma capa? O Black Sabbath Volume 4, né, que você tinha a capa dupla. Isso era interessante também, né, no mercado de disco, né, porque você tinha a edição simples, a luxo, a super luxo. No Brasil, normalmente no Brasil, edição simples, só simples. Edição simples. Cara, eu lembro do Screaming for Vengeance, do Judas Priest, quando foi lançado, inicialmente as primeiras cópias eram lançadas com encarte. Né, que era um encarte muito sem vergonha, você via que a foto era toda lavada, mas saía com encarte. As edições posteriores, você não encontrava mais com encarte com as letras. Não encontrava mais. Os discos do Iron, um amigo meu tinha o Number of the Beast importado. E o Number of the Beast importado, a capa, ela trazia muito mais detalhes das ilustrações do Derek Riggs. Mais colorida, né? Tinha, não sei se pode falar isso, mas tinha um diabinho em estado
estado, digamos, priápico, né? Tinha uma desenho, e o pênis do Diabinho, o pênis duro do Diabinho, o Diabinho sumiu da versão nacional e tal. Não que eu tenha me interessado pelo pênis do diabo, estou falando só sobre a riqueza. como diz o sábio, not that there's everything wrong with that. Mas então você tinha isso. Essa beleza do vinil é insuperável, né? Esses detalhes. E alguns vinis que estão saindo agora, existe muito essa preocupação. Eu adquiri aquele Egypt Station do Paul McCartney em vinil. E o projeto gráfico é belíssimo, né? Belíssimo. O Red Rose Speedway, que foi relançado também, é belíssimo. Então, tem essa coisa. Agora, alguns discos já foram concebidos para CD, né? Pensando com a capa, né? Já foi pensada dessa maneira. O encarte também já foi pensado para CD, e é louco, né, porque aí eles fazem a versão em vinil e você sente que falta alguma coisa, né, porque ela não foi pensada para aquilo, mas tem coisas muito bonitas. Eu comprei recentemente comprei em 2019, quando eu fui para Londres fazer uma matéria, eu comprei uma edição do Beggars Banquet, que saiu no CD. Sim, aí veio com convite, né, coisa veio com a ilustração geral e tal. Então é muito legal. Eu gosto dos dois. Eu acho que, dependendo da situação, tem disco, por exemplo, tem artista, por exemplo, que eu tenho em vinil e em CD. A Tedeschi Trucks Band eu tenho em vinil e em CD. Beatles, ainda não, mas os Beatles eu comprei essas edições especiais do Abbey Road, do Álbum Branco e do Sgt. Pepper's. Falta do Larry B. Sensacional. Sérgio, algum projeto futuro que você possa contar para nós? Por exemplo, sei lá, uma autobiografia ou a biografia de alguém? Eu tenho. Minha namorada insiste muito em fazer isso, que eu faça isso, que ela falou que eu tinha que escrever sobre os bastidores das minhas entrevistas. Então, eu estou escrevendo aos poucos. A gente está esperando que o Ensaio TV dê um salto, né? Que o Conversa de Música ganhe um patrocínio, tão sonhado patrocínio. Eu estou fazendo essa consultoria para a Azul, que eu acho muito legal, porque para mim é um outro tipo de trabalho, né? Como a gente chama, passar para o outro lado do balcão. E eu tenho conversado, acho que dá para falar isso naturalmente, né? Eu tenho conversado com a Belas Letras, com a editora Gaúcha, e eles querem criar um departamento de biografias de artistas brasileiros. Tá faltando, né? Tá faltando muito. Então, é uma conversa que a gente está tendo aí há uns bons meses. Tem alguns nomes que a gente já chegou assim, já chegou a conversou inclusive com os artistas, né? Falta definir quem são os jornalistas que vão fazer, outros já estão prontos, né? E tem esse eu não posso falar mesmo, tem um projeto secreto de um documentário, com o qual eu vou comandar as entrevistas. Que legal. Então, a gente está se movendo, né? Eu espero, né, como todo cidadão desse país que mais do que nunca foi afetado pela pandemia e pela alta da inflação, né? Acho que a gente chegou a 2 dígitos depois de mais de quase 3 décadas, né? Complicado. Que esse ano seja o ano da retomada, né? Que esse ano seja o ano em que a gente possa se não é para voltar ao normal, como eu falei, que dificilmente vai acontecer, mas que a gente tenha condições de viver dignamente. E quem sabe ter um troco para comprar uns disquinhos. Conta com Minha Vida em Vinil, né? Conta com Minha Vida em Vinil quando você precisar. Opa, sempre. Se você for fazer alguma espécie de financiamento coletivo, legal. Algo nesse sentido, passa pra gente que a gente vai divulgar por aqui, tá bom? Pode contar com a gente sempre. Obrigado. Tá?
Agora a gente fez uma entrevista falando das nossas vidas, né? Agora a gente tem que fazer uma entrevista falando de música. Mas é isso, cara. É assim mesmo. Não tem roteiro pré-definido. É o que eu sempre falo. A gente se fosse papo de boteco, né? Sentar, tomar uma e conversando. Acho que é o legal. Hoje eu postei no meu Instagram uma foto de uma entrevista com o Black Crowes, com o Chris Robinson, né? Do Black Crowes, foi legal, assim. Legal. E eles estão lançando um novo projeto, né? Com covers de canções de 1972 e tal. É demais. Black Crowes é demais. Eu conheço o Anderson. Tu conhece o Anderson? O Anderson Qual Anderson? É o maior colecionador de Black Crowes do mundo, cara. Ele reside lá. Sério? Ele reside lá nos Estados Unidos, né? Ele trabalha na empresa Uber, não que ele seja motorista, ele trabalha no Uber mesmo, né? Sei. Não sei se ele é programador. Que legal. Crowes BR É mesmo? Ele é. Um dia até nós conversamos e tal. Ele tá voltando, acho que para agora, metade do ano, ele deve retornar ao Brasil e tal. Nós temos uma agendada. E ele falou assim, cara, um dia eu tava conversando, eu não lembro se era com o Chris ou com qual dos Robson que era. Ele falou assim, o Robson falou assim: você tem isso? Eu não tenho isso. Você tem isso? Cara, ele tem muito material, ele é assim, fissurado. É mesmo? A melhor história que eu tenho, teve um cara, eu frequentava uma loja chamada Nuvem 9, aqui no bairro paulistano do Itaim, já fechou já e tal. E aí tinha um cara que acabou fazendo amizade com o baterista, o Steve Gorman, né? Steve Gorman, não lembro agora não. E aí ele contou, né, que eles estavam trocando assim, e-mail e tal. E aí o cara falando pro baterista, assim, falou, cara, meu, esse 2002 foi um ano péssimo para mim. Pô, me separei, sei lá, meu carro quebrou, não tinha dinheiro para consertar, não sei o quê. Meu time caiu para a segunda divisão, ele era palmeirense. Aí o Gorman escreveu, falou assim, cara, olha, separar, puta, é uma merda, né? Perder o carro é horrível, mas, cara, o time cair para a segunda divisão é algo assim que derruba qualquer ser humano. Eu acho uma bandaça. O último show que eu vi deles foi em 2013, em Nova Orleans, num lugar chamado Mahalia Jackson Center. Putz, cara, foram 3 horas de duração e rendeu. Peraí. Eu quero convidar vocês, enquanto ele pega ali, aqui embaixo. Preciso mandar consertar, mas eu comprei esse pôster aqui. Olha que legal, cara. Demais. E, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Não esquece de se clicar aqui embaixo, se inscrever no canal. Tá aqui embaixo o link passando por aqui. Esse disco aqui, é uma coleção de vinis. Wise Up for the Time. Sensacional. É uma banda que eu adoro. Eles e o Tedeschi Trucks Band são bandas que eu venero, assim, acho incrível. Olha só, se a gente ficar aqui conversando, vai passar meio-dia. Sim. Já estamos começando há quase 1h30 já. Você vê como o tempo passa, porque quando o papo é legal, a gente não vê o tempo passar, né? Com certeza. Eu quero primeiro agradecer que você topou o nosso convite aí, o convite para vir participar do Minha Vida em Vinil, né? Eu sou muito feliz de ter batido esse papo. E, cara, eu espero que futuramente aí, quando tiver próximos lançamentos, aí a gente possa marcar uma parte 2 do nosso papo aí, para daí bater um pouco mais tudo sobre os seus projetos e tudo mais. Parte 2, 3, 1 milhão fatorial, né? Porque a gente tem que marcar. Mas é isso. Obrigado pela oportunidade, professor. É sempre um prazer conversar de música. Convidar o pessoal que está em casa aí para curtir a rede social do Sérgio, né? O Instagram que está passando por aí quando a gente fala. O Insight TV, escutar o conversa sobre música. Acompanhem, cara. Acompanhem o trabalho dele, que é muito bonito. Tá? É um trabalho bem relevante. Se você, algumas coisas que você não conhece, você vai começar a gostar, porque é bem legal mesmo. Maravilha. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Obrigado, professor. Tamo junto. Professor, aqui fui só aluno. Um abraço. Um abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu. Com certeza. Tchau, tchau.